Olá! Noite! Boa noite! Campeões da redação! Precisamente às 20 horas. Estamos online. Estamos aqui, para meu falar povo. da provinha gostosa que vocês fizeram hoje. Vamos entrando. Acho que nem precisa colocar aí. aqui o comentário do que é, né? Mas em todo vamos caso. Colocar. Vamos deixar garantidinho aí. Ó, Luiz Guilherme veio aqui só dar uma olhada na galera, já que ele cursa medicina na Federal, né? É, legal. Vamos entrar então, que a gente vai falar agora da redação do Enem. Vamos analisar um pouquinho a frase tema. Vamos... Deixa coisado, fixado o comentário. Tá fixado? É que tem que primeiro colocar o comentário para depois fixar. Tá. Vamos falar um pouquinho de ideias de repertório que vocês possam usar. Vamos falar um pouquinho das aulas que vocês poderiam usar para fazer essa redação, né? Ó, o Diogo, deu bem. Legal, galera. Não, Oi, Diógenes, meu povo. perdão, errei seu nome. Meu povo. Vamos entrando. Boa Vamos noite, lá. boa noite. Boa noite. Ó, Amanda, difícil, hein? Difícil. Bom, primeiro foi um tema muito bom, né? Do ponto de vista da pertinência, né? Em ano de denúncias, de interferência de prova e tal. Trazer um tema que aborda a questão dos direitos humanos é super relevante, super pertinente, importante. A invisibilidade realmente é um tema bom de trazer para a juventude, para todo mundo pensar nisso. Com certeza. Trazer para sala de aula ano que vem. Mas alguém vai ser demitido depois dessa prova. Caiu lá, admirado gado novo. Como assim? Deixaram passar. O Deixaram estagiário comeu bola ali. Ai, beleza. Então, vamos vendo aí a galera entrar e tal. Vamos jogando as perguntas. Já tem pessoal falando que ajudou, né? O Du falou ali em cima, que eu vi. Faz as perguntinhas naquele esqueminha de perguntas ali que tem, né, para vocês fazerem, que daí eu consigo fixar melhor, senão às vezes vai entrando muito comentário e não dá certo. Bom, primeira coisa, então, realmente o tema era difícil, não era um tema super fácil, até porque a frase tema era grande, né? Vamos ler a frase tema ali com eles. Você lembra? Decorou a frase tema já? Eu não decorei, mas eu tenho aqui a frase tema. Então vamos lá. Ó. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, a invisibilidade de pessoas que não têm o RG, né? Esse seria o foco temático. Qual eram os textos motivadores? Bom, tinha 4 textos motivadores. Na verdade, assim, o que importava mesmo, né, eram os 3. Tinha um 4º texto lá que era menos relevante, assim. E daí, o primeiro texto era uma tese de doutorado. Inclusive a jornalista, eu vou até falar para vocês quem é a jornalista aqui, eu separei. Fernanda Escócia. Ela publicou no Twitter dela, né, que essa tese de doutorado dela virou livro. E ela tá toda feliz, obviamente, que ela caiu no Enem, né? Sensacional isso, a pessoa é parte do Enem. Bom, daí o segundo texto de apoio era com os dados, né? Um texto bem interessante, falava da Lei 9.534 de 97, que torna gratuito o registro civil, né? Ou seja, a certidão de nascimento, qualquer cartório e tal. E dizia o mapa da invisibilidade, estimativa de quantas pessoas tinham ali, né? No Brasil que não tem registro, mais ou menos quantas. Teve um aluno que falou, professor, eu somei tudo ali, dá quase 3 milhões. Eu podia falar assim, pô, aí é que você tem que usar. Mesmo. Assim que tem que usar. Perfeito. Daí o terceiro texto, acho que o terceiro texto ele era muito bom, assim, para quem não entendesse o tema. Pô, mas qual que é o problema disso aqui? Certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento cidadão. Porque sem ele não tem como fazer nada. Ele fala ali, cadastro de pessoa física, né, o CPF, título de eleitor, carteira de identidade, frequentar a escola, ir para postinho de saúde, né? Você não consegue tomar vacina. Morrer, né? Não dá pra morrer. Não pode morrer, exatamente. Nascer, morrer. Senão você é enterrado como indigente. Tomar vacina, né? Então tem bastante coisa. E o texto 4, só para concluir aqui, era um texto de, enfim, uma campanha do sensibilização, isso, assim, defensores públicos, né, agindo em favor disso. Bom, primeira coisa, antes de a gente começar a falar e tal,
No caso desse tema, que é um tema que a galera considerou mais difícil e tal, a primeira coisa que você tem que pensar é, ora, se você nunca tinha ouvido falar nisso, né, nunca tinha ouvido falar desse tipo de assunto, já mostra alguma coisa. Quer dizer, pelo jeito não é um tema óbvio, então mostra a relevância do tema. Olha ali, 3 milhões de pessoas no Brasil não têm certidão de nascimento. Olha o problema que isso gera e você nunca ouviu falar disso. Não é um tema debatido no dia a dia, né? Reforça aquela nossa ideia de, durante o curso, trabalhar repertório, trabalhar profundamente os temas de atualidade, o debate, mas não ficar chutando o tema. A gente fala para todo mundo, qual que é o chute que vocês não têm? Porque assim como em 2019 caiu a democratização do acesso ao cinema e ninguém esperava esse tema, no ano passado caiu saúde mental, doença mental, todo mundo estava falando disso na pandemia, mas o recorte do ano passado não era óbvio, que é o estigma relacionado, não se falou muito disso, né? Ou não exatamente no ano passado. E o desse ano também traz um debate, uma questão super nova, super recente, super atual, porém não tão debatido, não tão na ordem do dia, que é a ideia da invisibilidade, questão do registro civil e tal, muito interessante. Maria Clara, perfeito. Essa era uma das primeiras coisas que dava para falar. Não se fala muito disso, né? Nós trabalhamos com essa questão da invisibilidade na nossa aula sobre o censo do IBGE. Aula 15. Aula 15. Então, nós falamos especificamente desse público que está invisível e a gente nem sabe ainda que está invisível, né? Exatamente. Porque o censo, inclusive, seria um ótimo argumento para vocês usarem, que ele é uma causa e um efeito, né, disso tudo que está acontecendo. Então, se a gente tem um censo atualizado, a gente consegue saber exatamente onde estão essas pessoas invisíveis, quem que não tem RG. Se a gente não tem esse censo atualizado, a gente torna isso mais invisível ainda. Então, o aluno campeão que usou ali o censo do IBGE acabou se dando super bem. Com certeza. Tem até um tweet da Janaína Pascoal, que é a conhecida musa do impeachment e tal, que foi a deputada estadual mais votada do estado de São Paulo. Ela fez um tweet falando, por que não dá pra... vou ler, palavras dela. Por que o censo não pode ser feito pela internet? Isso está no nosso material, tá? Com toda a tecnologia disponível, não há muito sentido em ter alguém batendo de porta em porta. Ademais, os cartórios estão todos informatizados, os serviços são prestados virtualmente, podemos apurar nascimentos e mortes. Dá para apurar nascimento e morte por registro online? 3 milhões de pessoas que estão fora do registro, a gente perde aí um tanto nesse censo. Não tem como, né? Não tem como. Então mostra a importância do censo, né? Até para localizar essas pessoas que não estão sendo visibilizadas, né? Vamos ver se tem um comentáriozinho aqui. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre a frase tema. Então não havia exatamente um recorte do tipo, fale sobre as causas, fale sobre os efeitos, fale do que fazer. Havia ali um problema, né? Você tinha que trazer a problematização e aí você dava o recorte que você queria. Então você poderia falar, por exemplo, das causas disso, da negligência do Estado, você pode falar também das consequências disso, que é a marginalização desse grupo, podia falar de uma causa, de uma consequência, podia trazer 2 causas ou 2 consequências e, claro, trazer a solução em acordo com o problema que você traz no seu texto. Exatamente. Os textos de apoio apontavam 2 consequências negativas, né? Como eu falei para vocês, a primeira, no texto 1 lá da tese de doutorado, né? A palavra-chave era problemática, a gente já responde isso. Então, o texto 1 trazia lá a questão do efeito psicológico. Na entrevista com as pessoas, como que elas se sentem ao não ter o documento. Sinto um nada, um cachorro, um 0 à esquerda. Então, olha o problema dessa invisibilidade, como tira a dignidade, é um problema de humanidade mesmo, as pessoas não terem acesso a um documento, né? Então, esse é um efeito, e o outro era a questão prática de conseguir matricular na escola, como a gente já falou no início, né? Se vacinar, ter acesso Casar, divorciar, morrer. Exatamente, todo o restante, né? É um direito muito imprescindível, muito básico, e a gente mal fala disso, a gente ignora isso. Tanto que o texto 3 até falava assim, é o primeiro e mais importante documento do indivíduo.
né? Com relação a repertório agora, né? Bastante gente passando aí alguns repertórios pra gente. Uma série que tá super em alta, bem, todo mundo viu, ou pelo menos ouviu falar, é aquela Round Six, né? Que justamente trata de pessoas que se sentem invisíveis. São pessoas endividadas, são pessoas que não têm nada a perder. E elas vão para um jogo da morte justamente porque estão nesse cenário de invisibilidade ali. Então, quem usou, super acertou. Elas estão numa invisibilidade imposta pelo capitalismo e tal, né? E no caso dessa invisibilidade das pessoas aqui, não era o caso, né? É porque elas não têm acesso a nada, né? Nada, exatamente. Seria um gancho para puxar outro mais cruel ainda tipo de invisibilidade, né? O Parasita também, alguns falaram, usei Parasita, aquele grupo invisível, tá, pô, legal, bem pensado. O filme que ganhou, o filme coreano que ganhou o Oscar, justamente mostra a invisibilidade de algumas pessoas, né? A desigualdade social ali, e claro, não era esse o foco, mas dava para puxar exatamente. Outra coisa de assim, percurso, temas que poderiam ser pensados, o que daria para falar também, é a questão, especialmente dos transgêneros, a questão do nome social. Isso. Né? Que é algo super recente, assim, aceitar o nome social, e mudança de identidade e tal. Então também tem algo que dê para falar, embora esse não seja, né, digamos, o foco principal ali da temática. A Sara falou que usou a segunda chamada, né, na série. É verdade, essa série deve ter vários episódios que tratam disso. Ela falou que ela usou o pai que não conseguiu matricular o filho por não ter certidão de nascimento. Perfeito, Sara. Super bem lembrada, essa série brasileira, né, que tem a Débora Bloch, se eu não me engano, como protagonista. Perfeito, ótimo. Alguns outros falaram aqui sobre outros. O Gilberto Dimenstein, o Cidadão de Papel, né? Perfeito, né? Que nesse caso eles nem são no papel. Nem papel tem, né? Nem papel eles têm, né? Perfeito. Porque na verdade o cidadão do papel é aquele cidadão que só tem o direito no papel. Esses caras nem papel tem, não tem nada de nada. Exatamente. Poderia usar a questão da quantidade de cartórios. E saque super lotados. Exatamente, não dão conta da demanda, né? E a proposta de intervenção poderia ser meio por esse caminho aí, com certeza. Deixa eu ver nas perguntinhas. Você quer falar algo? Não, a proposta de intervenção podia ser inclusive aquela musiquinha que a gente viu Nossa, lá, né? deixa eu... sensibilização, né? A Letícia, né? Sensacional Letícia, marcou a gente numa musiquinha da Unicef. E que é essa aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês aqui. Ó. Eu tenho nome e se não tem, sem documentos eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento, sou cidadão. Então, muito bom. Depois a gente joga na nossa rede social aí, né? O que eu link acho que, e tal. Né? Então essas campanhas de sensibilização aí, né? Meio uma brincadeirinha ali, essa musiquinha maravilhosa, acho que dá pra trazer dessa forma. Tá, também, daí tem uma né? pergunta aqui, ó. Vamos lá. A Amanda ela comenta, né? Falei que os números são altos por causa dos idosos que não tiveram seus direitos garantidos como falta de educação. O que acha? Mas os números aqui de pessoas invisíveis, é isso? É alto por conta desses... Se você sabe que isso é uma realidade, eu realmente não tenho certeza se é por causa dos idosos. Mas se você sabe disso, Amanda, tá certo? Se tem esse dado, dá para colocar lá. Podia usar a tese como mentalidade capitalista, como argumento falibilidade educacional e maniqueísmo midiático. Mas, veja, você tem que falar... Uma coisa que era importante trazer é a questão do registro civil, né? Então, não ter a certidão de nascimento gera um problema, né? Todos os outros problemas. Então, quando você fala... Eu não entendi exatamente o que ela falou sobre a questão educacional, que daí, por conta disso, as pessoas não buscam um cartório? Será que é isso que ela quer dizer? Causa e efeito, o que é? Não ter a certidão gera falibilidade educacional, porque daí não são alfabetizadas, ou o inverso? Comenta ali com a gente. A Amanda colocou ali, ó, ela respondeu, isso que não tiveram o direito de educar por causa da desigualdade social. Perfeito. Isso sim. Ó, daí tem aqui insuficiência legislativa, pode ser. Ótimo. É que, na verdade, tem uma lei, estava lá no texto de apoio, né? Mas a lei não está conseguindo dar conta do que acontece, né? Isso também dava para usar o Gilberto Dimenstein, que ele fala justamente da falibilidade do Estado, né? Ó, o Marcos fala
Tem uma reportagem no Fantástico sobre isso, onde domésticas estavam trabalhando em situação análoga à escravidão e não tinha certidão de nascimento. Ah, perfeito, isso aí. Essa questão aí de trabalho escravo, ou trabalho análogo à escravidão é bem pertinente. Tem esse filme do Rodrigo Santoro agora, né, dos 7 prisioneiros, que fala justamente dessa questão, né, do trabalho escravo. Esse pessoal aí tem registro civil, tudo, mas eles acabam sendo retirados de tudo, né? Se tornam invisíveis porque os patrões acabam os deixando sem nenhum direito, né? Perfeito. Então daria para fazer um link também com o tema da redação. Daí, usei a questão de serem majoritariamente pessoas negras e pobres, estava no texto motivador, que são marginalizados, e isso contribui para a perpetuação das desigualdades sociais. Isso, perfeito. Então você traz 2 efeitos aí, um efeito do efeito, excelente. Elas não conseguem ascender socialmente porque não têm acesso à educação. Perfeito também. Daí a Camila, auxílio emergencial. Olha que legal, sensacional. Você lembrou disso. Auxílio emergencial, muita gente não pegou por falta de documentação. E justamente essas pessoas que não têm a documentação é que mais precisam desse auxílio emergencial, exatamente. Né? Ótimo, perfeito, excelente. Ótimo. Falta esclarecimento das pessoas menos instruídas que acabam não fazendo documento por não saberem da importância. Perfeito. É que, realmente, porque muitas vezes eles não precisaram. Tiveram trabalhos horríveis durante a vida e nunca tiveram atendimento médico, eles não têm nem consciência de que vivem esse problema, né? Nem têm consciência dessa questão. Se tem a falta de amparo do Estado, a escassez de informação da importância do certidão. Ótimo, perfeito. Traz 2 causas ali, ótimo. Dá para trabalhar. Causas e consequências, maravilha. Usei esse filme como citação, não sei exatamente qual é o filme, mas a gente falou dos 7 prisioneiros agora há pouco, né? Talvez seja esse. E o Lucas coloca ali... A falta do debate, o silenciamento, que é justamente a primeira ideia que a gente falou, a invisibilidade em todos os eixos, né? Filme Uma Lição de Vida. Personagem... Foi estudar com 84 anos, porque era negro e não havia educação gratuita para todos. E hoje mesmo sendo gratuito fazer a certidão. Perfeito, ótimo. Perfeito, ótimo. Qualquer questão sobre invisibilidade... Processo histórico, super isso aí. Pra usar. Vamos lá. Citei Balmo dizendo que a sociedade não questiona, acaba encontrando solução para o problema. O que acha? Não encontrando solução. Desculpa, não encontrando. Não questiona e, ou seja, nem pensa nisso, né? Acho que é um bom repertório também. Isso, essas pessoas não são cidadãs, né? Elas não pertencem ao país. Isso, perfeito, a Rê fala ali também da falta de pertencimento, justamente isso daí. Vamos ver, tem mais um comentário aqui. Opa, não tem comentário. Bom, enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou ler um texto adequado, então, não sei se a gente consegue compartilhar com eles. Não tem como projetar ali, mas só... Mas enfim, eu vou ler aqui um texto que seria mais ou menos adequado. Acho que rola, né? Ler o texto aqui? Acho que rola. Talvez se... Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma coisinha aqui. Bom, então enquanto você vai vendo se consegue, eu vou lendo aqui, tá? Então seria mais ou menos um recorte que poderia ser bem usado hoje, tá? A Maria Clara tá falando que teve muita dificuldade para usar a frase tema, porque a frase ela era longa, né, Maria? Mas se você trouxesse lá a questão do registro civil e a relação com invisibilidade, acho que daria para jogar isso, tá? Ó, vamos lá, se o João tá conseguindo ali compartilhar, que daí eu vou ler para vocês um texto que seria bem adequado. Eu vou tentar pegar aqui no computador e você... Eu vou lendo aqui o texto, tá bom? A obra Utopia, de Thomas More, retrata uma sociedade perfeita, com ausência de conflitos e problemas. Não vai dar. Infelizmente, isso não passa de uma ficção. O Brasil enfrenta diversos obstáculos em busca do ideal, entre eles não conseguir cumprir um dos direitos mais básicos e fundamentais para um membro da nação, o acesso à cidadania. A principal causa para os verde-amarelos não registrados é o descaso do Estado, o que faz com que os invisíveis se sintam sem valor e tenham outros direitos prejudicados. Então traz ali, começa com Thomas More, da Sociedade Perfeita, faz aquela transiçãozinha, né, que a gente fala ali, né, é ficção, no Brasil isso não acontece, e fala aqui de 2 causas, né, que é a invisibilidade que eles sentem e aí os outros direitos que também são negados. Primeiramente, é válido ressaltar que, assim como afirma Bauman, certos setores governamentais agem como instituições zumbi. A única medida para mitigar o problema foi em 97 e não foi eficiente. A lei número 9.534 tornou o registro de nascimentos gratuito no país. Desde essa medida aplicada, o problema persiste.
o que demonstra que não é apenas a causa financeira que irá revertê-lo. A exclusão é muito mais complexa. Ela envolve problemas de discriminação racial, acesso à informação, já que a maioria dos afetados são negros e pobres. Dados da tese Invisíveis por Escócia, né, que é o texto motivador. O Estado precisa tratar as raízes do problema para proporcionar igualdade aos desfavorecidos. Além disso, é preciso analisar o prejuízo em outros direitos impactados pela falta do documento. De acordo com dados no site do Senado, a certidão de nascimento é fundamental para a matrícula na escola, para a retirada de carteira de trabalho. Diante disso, diversos direitos propostos na Carta Magna, retratados por John Locke, são rompidos, como acesso à educação, condições trabalhistas. São aproximadamente 3 milhões de brasileiros nessa deplorável situação, dados do IBGE. A tese Invisíveis entrevistou vários verde-amarelos nesse cenário. Para o doutor, eles se sentem sem valor e importância para a nação. Veja, vários dos repertórios aqui desse texto que vocês falaram, inclusive, que vocês usaram, né? A questão do Bauman, a questão da exclusão dos negros e pobres, né? E aí vem a intervenção. Portanto, fica claro, com base no supracitado, que a falta de registro civil é um problema ciclópico no Brasil, que prejudica o acesso à cidadania. Para reverter esse cenário, o Ministério da Cidadania, pasta do Poder Executivo, deve realizar campanhas que informem aos mais desfavorecidos a importância do registro civil e em que locais ele pode ser feito, por intermédio de ONGs e instituições que trabalham nas regiões mais remotas e desiguais do país. O objetivo dessa ação é conscientizar e ajudar os desfavorecidos a se registrarem. Assim, irão existir menos invisíveis, né? Um texto adequado, um texto bem organizado, um projeto de texto, que é aquilo que a gente fala, né? Então, vamos lá. O tema era difícil, beleza. Então, o que a gente faz? Busca ali a frase tema na introdução, né? Então, repetimos algumas palavras-chave ali. Então, a questão de invisíveis, de RG, de Estado, tem que estar ali. Aí, a gente traz a nossa tese bipartida. Nesse caso, podia ser causas, podia ser consequências, podia ser uma causa e uma consequência, sem problema nenhum. Aí, traz ali um conectivo, desenvolve a primeira ideia. Outro conectivo, a segunda ideia. E a proposta de intervenção, se houver os dois problemas, soluciona os dois. Não precisa ser os dois completos, mas um deles com os 5 elementos válidos. Se houver um problema, soluciona um deles com os 5 elementos válidos. Eles estão falando aqui do quê? Eu vou pedir para quem fizer pergunta específica, joga no balãozinho da pergunta ali, que daí fica mais fácil de eu localizar. Eu vou tentando voltar aqui para localizar as perguntas, né? Refugiados, meu único problema foi a proposta de intervenção. Usei todos os argumentos válidos, porém, usei algo que já existe, que é a fiscalização em hospitais para que os bebês só sejam liberados com a certidão. Mas, na verdade, não sai com a certidão do hospital, né? Ele sai com papel para fazer. Tem que fazer no cartório, né? Eu acho que não tem problema nenhum, Milena. Acho que não. Tá dentro, tá top. Acho que rolou. Acho que não precisa se preocupar com isso, não. Tá, vamos voltar aqui um pouquinho. Tem os comentários. Tem bastante pergunta, mas joguem ali senão a gente não... Coloquei escola com caminho através de assistentes sociais para a realização de tais documentos, garantindo que a pessoa não fique fora da escola. Exatamente, quando chega alguém para se matricular e não matriculou porque não tem o documento, faz o documento, né? Ótimo, uma boa tem que ter intervenção. O esquema. Daí falaram aqui da Hannah Arendt, né, a condição humana, e a conjuntura social. Artigos da Constituição, perfeito. Constituição sempre muito... Chegaram algumas perguntas. Muito válido. Só dá conta aí, né? Vamos ver o que mais. Foi uma linguagens. Não, né? Só eu fui bem, não? Alguém falou alguma coisa? Coloquei que temos que conhecer os passados para não repetir os erros do futuro. Perfeito. Perfeito, excelente. Tá, da Milena a gente já falou. Refugiados são invisíveis no país. Dá para citar isso também. Dá para vincular também. Vitor, com certeza. A mesma coisa da Milena, a gente já respondeu ali. Há mulheres que fazem parto fora dos hospitais. Exatamente. Então, não, com certeza. Daí até um aluno perguntou para mim, mas se nem todas as mulheres fazem o parto no hospital, não adianta a gente obrigar a fazer a certidão no hospital. Não, lembra que não é para resolver, e sim para minimizar o problema. Dessa maneira a gente já minimiza bem o problema, tá? Consegui dizer uma de vocês? Fabi! Show de bola. Temos perguntas. As mulheres que fazem parto, a Amanda já tinha falado ali, a gente acabou voltando. Comentou. A Sabrina colocou ali na intervenção. Sabrina, tudo certo, é isso aí.
Uhum. Um projeto para que o órgão emissor seja introduzido no hospital, que é aquilo que a gente leu, né? Uhum. Direitos humanos e as mídias estaria bem, direitos humanos juntamente com os estados e as mídias comunicativas. Direitos humanos, o que as instituições que defendem os direitos humanos, será que é isso que ele quis dizer? É porque tem que lembrar que direitos humanos não é uma Não é uma instituição. pessoa, né? Não é uma Parece instituição. uma instituição. Direitos humanos é tipo a Constituição, né? Ó, mas isso veio pelos sonhos da Letícia. Declaração Universal com direito. Isso, Sara. Até parece que você fez redação de campeão, Sara. Meu Deus do céu, você tá arrasando no texto, Sara. Pelo amor de Isso aí. Deus. Até parece que você ia nas aulas ao vivo. Até porque parece que você fez tudo certinho. Pelo amor de Deus. Vamos ver Muito aqui. maravilhosa. Eu quero ler teu texto, Sara. Manda pra nós. Cadê? Vamos ver aqui. Tinha mais comentáriozinhos. Midiático, tal. Falar sobre a questão da paternidade. A quantidade de crianças que não são registradas pelos pais. Não era bem isso, né? Porque eu acho que ela tá falando sobre falta de pai na certidão de nascimento, né? Uhum. Mas aí a falta de certidão, né? A falta daí antes disso ainda, é pior do que isso ainda, né? Ó, resgate histórico legal, hein? Da Grécia, o conceito de cidadão mudou bastante, citou Aristóteles, inclusive tinha questões na prova que dava para usar, tinha uma do Sócrates, né? Isso é uma coisa bem legal, tá, gente? A gente fala na aula, vocês podem buscar nos textos. Na prova de humanas, de português. Ó, né? eu, dando uma primeira olhada assim, já consigo localizar na prova de filosofia duas coisas, né? Uma até mais evidente, que é o Platão falando do Mênon. Na verdade, ele está citando a Sócrates, né? Não, aqui é a obra do Platão, né? Que o Sócrates não fala, né? Mas a questão 82. Da prova azul. Da prova azul. Pode ser outra de outros. Da prova amarela está mais no início. Daí fala assim, ó. Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber que tipo de coisa é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico ou ainda se é nobre? Daria para falar isso aqui em relação ao Estado. Como que o Estado pode saber da condição da pessoa se não sabe nem que ela é? Né? Qual é a condição dela? Ela não existe, isso está lá, né? Ela não existe oficialmente perante o Estado. Então daria para fazer essa relação, de repente uma imagem de abertura, alguma coisa assim. E uma outra que forçava um pouquinho mais a barra, que é a do Nietzsche, em que ele fala do amor fati, ele diz assim, nada a desejar além daquilo que é. E as pessoas que não têm certidão de nascimento não são, ainda não são. Né? Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei a gratuidade de certidões e os cartórios dentro das maternidades. Tá, a gratuidade já tem, né? E daí colocar cartório dentro das maternidades. Acho isso uma boa ideia. Muito bom. Sei que há essas maternidades, porém, quando tive meu bebê, eles tinham... Mas eu acho que não são todas que tem, não. Acho que rolava como proposta de intervenção. Acho que é uma boa. Gustavo, você pode mandar o texto na nossa plataforma, sim. Tem pessoas mandando já. Vidas secas como citação da redação, porque o soldado amarelo não tinha nem nome nem identidade. Sim. Nossa. Sensacional. Muito bom, excelente. Uhum. Tá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Acho que é isso, então. Foi mais ou menos isso. Tem mais uma pergunta aqui. Coloquei que sem documento a pessoa não pode exercer a cidadania. Perfeito. Essa é a ideia da frase tema, era exatamente isso. Era exatamente isso daí. Isso aí, meu povo. Ufa! Então, terminamos aqui o primeiro dia do Enem, né? Espero que todos vocês tenham aí ido bem, né? O texto no direct não, Amanda. Você tem que mandar o texto na plataforma. No direct a gente não consegue corrigir. Não tem como fazer marcação, não tem como fazer nada. Não dá. Tem que ser lá na plataforma mesmo daí, tá? Mas pode mandar lá sem problema nenhum. A gente acabou trabalhando com essa questão da invisibilidade no nosso curso. Espero que todos vocês aí tenham feito. A Maria Clara redação, também é outra, né? Que participou muito das aulas. A Maria Clara também arrasa. Tô louca para ver o texto deles aí. Que bom, Maria, que bom. Você também se ajudou muito, pode ter certeza que você foi super empenhada ao longo do ano. A gente teve vários alunos bem empenhados. E se todo mundo fez o curso certinho, se saiu super bem na redação de hoje. Com certeza, né? Isso aí, então, galera. Agora estudar para a próxima semana. Oi, Laura. Oi, Laura. Tudo bem, Laura? Foi bem, Laura?
Imagina. A gente é que agradece aí a parceria, um beijo a todos e nos vemos daqui a pouco, estamos de volta nas redes sociais. Manda para nós o depoimento de vocês aí no direct. O que vocês acharam. Né? Como que a gente ajudou e tal. Isso é bem importante para nós, é bem importante para o nosso trabalho. Se vocês conseguirem dar para nós esse feedback aí, pode ser... Professora Yara, deusa da nossa vida, Yara. É verdade. A gente também agradece muito a Yara, ela é maravilhosa. Ajudou muita gente. Manda para nós, seja no e-mail, seja no direct, onde for. Marca a gente, faz stories, que é bem importante para nós também, tá? Beijo, Valeu. galera. Boa noite, bom descansar. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.